Saúde aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Nesse instante, quero ler um texto que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, que proferem o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Dou um tema para esta reflexão, que é o brado libertador. No dia de hoje, os brasileiros comemoram mais um ano de nossa liberdade do jugo dos portugueses, após um período de 322 anos de dependência dessa nação. Os portugueses já tinham levado uma boa parte de nossa madeira, o pau-brasil. Depois se apoderaram de nosso ouro e, finalmente, nos privaram da liberdade. Mas coube a Dom Pedro I dar o grito de independência ou morte, isso às margens do riacho Ipiranga, atual cidade de São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822. Pronto, ficamos livres. Será? Não, em absoluto. Ainda que nós brasileiros tenhamos nos desprendido do jugo de Portugal, em cada patriota desse imenso Brasil estão as amarras do pecado. Sim, cada brasileiro, por mais patriota que seja, precisa ser liberto. Aliás, vou mais a fundo e digo que todo o ser humano é um prisioneiro do pecado, de Satanás, até que Cristo o liberte, pois está escrito: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. É claro que Dom Pedro I prestou um grande serviço à nossa nação. Todavia, não foi muita coisa ou nada mesmo em termos espirituais. Somente Jesus Cristo é quem tem o poder de verdadeiramente libertar o homem. Ele liberta dos vícios, liberta também do pecado e, lógico, solta o homem das cadeias do diabo. Para isso, toda pessoa deve achegar-se a Cristo para que Ele a liberte. Ele mesmo disse: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36. Oh, quantos estão rejeitando a essa liberdade? Sempre que Jesus gritou, que é o mesmo que bradar, coisas extraordinárias aconteceram. Por exemplo, quando Cristo chegou para ressuscitar Lázaro daquela tumba fria, a Bíblia registra o seu brado com esse texto. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. João 11,43. E o que aconteceu em seguida? O morto levantou-se da sepultura, conforme o verso 44. Glórias ao Senhor. Há, de fato, outros brados proferidos por Jesus, o que demonstra que ele morreu bradando para nos salvar. Se o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara de Bragança proclamou a independência só para libertar o Brasil, mais ou menos às 4 horas da tarde, segundo historiadores, Jesus deu seu último brado por volta das 3 horas da tarde, para morrer, dando a sua vida por nós. Marcos registrou assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, verso 34. Com o seu grito do Ipiranga, Dom Pedro I nos separou de Portugal, mas Jesus, com seu brado altaneiro, separou-se do Pai, pois naquela difícil hora ele nos substituiu na cruz do Calvário. Se Dom Pedro I não foi fiel a seu pai, D. João VI, ao proclamar a independência do Brasil, Jesus foi fiel ao Pai em todos os aspectos de sua vida. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, verso 8. No entanto, há outro brado, o último, proferido por Jesus, que somente o Evangelho lucano registrou. Esse brado foi o da entrega de seu espírito nas mãos de Deus. Digamos que foi o brado da despedida de Jesus antes de morrer na cruz do Calvário. Lucas escreveu: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Lucas 23, verso 46. Irmãos, irmãs, amigos, sim, foi a morte dele que nos tirou da servidão da lei do pecado e da morte, conforme Romanos 8, verso 2. Agora, o que temos de fazer é permanecermos fiéis à liberdade que Cristo conquistou para nós.
Se os laços com as cores de Portugal foram retiradas dos uniformes da cavalaria de Dom Pedro I e foram atiradas ao chão frio às margens do riacho do Ipiranga, lancemos todo o fermento que há em cada um de nós. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios 5, verso 7. Um forte abraço a todos.